Alexandre de Moraes, do STF, de proibir a remoção forçada de quem mora nas ruas. Governos estaduais e municipais não podem recolher bens e pertences dessas pessoas. O ministro deu um prazo de 120 dias para que o governo federal apresente um plano de ação e monitoramento para a implementação de uma política nacional para moradores de rua. Guilherme Boulos, chefe do MTST e deputado federal, comemorou. Está aí a publicação do Boulos. Excelente a decisão do ministro, atendendo a um pedido do PSOL, da Rede e do MTSC. Consta, vamos lá, mantendo a tradição, começando por você. Eu estava aqui fazendo um esforço de memória. O STF proibiu operações policiais em favelas do Rio de Janeiro, proibiu o patrulhamento em áreas em que há escolas, né? Questionou a alta dos combustíveis, que mais? Proibiu redução de impostos e agora vai se meter nessa política de pessoas em situação de rua, está ligada aos municípios, essa questão está ligada aos municípios e aos governos estaduais. Então, além de uma ditadura já quase totalmente implementada, a gente também tem aí agora o STF mandando em tudo que não é, né, incumbência do STF, que não é executivo, que não é legislativo. Exato, Lacombe. É uma ilustração perfeita do excesso de ativismo que a gente tem do Poder Judiciário. Veja, ninguém gosta de se deparar com pessoas em situação de rua, né, moradores de rua. Mas as causas para esse fenômeno são várias. Basta dar um pulo e ver que até na rica Califórnia, onde vive a nossa querida Ana Paula Henkel, né, República Soviética da Califórnia, ali em Los Angeles mesmo tem a Skid Row, a famosa Skid Row, uma espécie de Cracolândia nos Estados Unidos. Você tem ali a questão da doença mental, você tem ali questão econômica, claro, você tem questão do esgarçamento do tecido social, questões morais, destruição da família. Por acaso, Lacombe, e eu estou brincando porque não é coincidência, várias das causas desse triste fenômeno, elas têm origem exatamente na mentalidade esquerdista, né? Então, a turma da esquerda ajuda, de alguma maneira, a criar esse problema e depois eles olham e clamam por uma solução à la canetada mágica. Você tem 120 dias para apresentar uma solução aqui e resolver isso. Não funciona assim, né? Se a questão funcionasse assim, não haveria mais morador de rua no mundo. Então, é óbvio que mesmo eivado de boas intenções, se for o caso do ministro Alexandre de Moraes, o caminho não é esse. E chama atenção também, Lacombe, a gritante diferença de abordagem quando o presidente era Bolsonaro. Vocês vão lembrar que na época do Bolsonaro, essa questão veio à tona e o ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias para o governo apresentar alguma medida. 5 dias. Agora são 120 dias, então pelo menos tem um pouquinho mais de tempo para vir com alguma ladainha qualquer. Mas não vai resolver, não é esse o problema. E, em contrapartida, nós temos o próprio governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, divulgando no seu tweet mais uma atividade, aí sim, eficaz da polícia. E veja, vai contra a mentalidade esquerdista, que acha que tem que deixar a turma solta lá, feliz da vida na Cracolândia, não pode usar a polícia, a solução não é polícia. Aliás, para a esquerda, a solução nunca é polícia ou cadeia, a menos que você seja um bolsonarista ou tenha xingado um ministro ou uma autoridade do governo. Então, o governador publicou mais uma operação de sucesso na Cracolândia. A Polícia Civil de São Paulo acaba de prender mais de 15 bandidos envolvidos com tráfico de drogas e receptação. As prisões são fruto de um longo trabalho de inteligência e investigação. Parabéns à segurança de São Paulo. Sabemos do desafio, mas o combate ao crime não terá trégua. Então, essa é uma abordagem eficaz. Não vai resolver. Alguns vão dizer que é enxugar gelo, mas veja, num país onde a criminalidade campeia, como no Brasil, por várias causas, repito, é óbvio que você combater esse tipo de coisa, você vai estar enxugando gelo, você não consegue ir necessariamente na origem. A impunidade é um dos problemas maiores que temos no país. O governador Tarcísio está disposto a enfrentar isso.
Do outro lado, nós temos o quê? Uma canetada que demonstra o ativismo do Poder Judiciário, a mentalidade, né, dos ministros do Supremo, como se bastasse vontade política para resolver um problema tão complexo desses, e nada vai acontecer na prática. Por quê? Porque para resolver isso nós temos que fortalecer famílias, endereçar a questão da doença mental, né, que os movimentos antimanicomiais, desde a década de 60, 70, liderados por Foucault, destruíram a possibilidade de você ter uma abordagem mais firme com um morador de rua desses que está claramente em surto, esquizofrênico, perigoso, alguma coisa assim. Né? Você não pode, porque é o maluco beleza, é a glamorização da doença mental, e várias outras coisas já mencionadas. Então, não é o caminho, ilustra a visão desses ministros do STF de que basta controlar e decidir tudo de cima para baixo que as coisas acontecem, e isso é um total descaso com as independências entre os poderes e com a autonomia dos poderes executivos, em especial, como você mencionou, os municipais e estaduais, que são quem deveriam cuidar disso, e eles querem que seja na canetada e o governo federal nacionalizando, centralizando toda a questão. Mas tem método, né? O Brasil vai na direção de mais e mais centralização com o PT e esse STF, e isso tudo é muito perigoso para as liberdades básicas. Ana, são responsabilidades dos municípios, dos estados, e a gente para pensar no Brasil, é um país enorme, né? Rodei o Brasil inteiro, acho que não conheço 5 estados só, e cada região com as suas possibilidades e as suas dificuldades, né? Então, é muito complicado você imaginar que o STF agora vai decidir, vai brincar de poder executivo, vai brincar de resolver todos os problemas da nação, independentemente de região em que a gente tenha essas questões todas. Não, é algo inacreditável. A lista é grande, né, Lacombe, de interferência do STF no legislativo e no executivo, perdão. Nós tivemos a prisão do deputado Daniel Silveira, tivemos a interferência do STF na nomeação da Polícia Federal pelo presidente Bolsonaro, enfim, né? O próprio voto impresso, não sei se vocês lembram, o próprio voto impresso passou no Congresso há alguns anos, passou na Câmara, passou no Senado, e o STF foi lá com uma canetada e disse não, é inconstitucional e não pode isso e aquilo, enfim. Então, essa desculpa do ano passado, né? Não, mas já discutiram e não deu nada, né? Não, deu sim. No passado, o voto impresso passou no Congresso. Então, a lista é enorme. A revista Oeste tem uma matéria das interferências do Supremo no Executivo, no Legislativo. Se eu não me engano, são 123 interferências, uma coisa assim absurda. Esse ponto que o Consta traz é muito importante do falso humanismo, né? Essa humanidade e essa bondade aí de fachada. E eu falo isso de camarote, né? Com lugar de fala. Aqui na Califórnia, o que a gente vê em alguns bairros, em algumas regiões da Califórnia, principalmente no norte, né? Na região de São Francisco também, de partir o coração, Lacombe. As pessoas não têm a capacidade de pedir ajuda. Algumas estão em surto psicótico, como o Constantino disse, outros estão completamente drogados, se prostituem a céu aberto, à luz do dia, para poder comprar drogas. É uma barbárie, né? E o governo da Califórnia tem. Não podemos encostar no sem-teto sem autorização deles, sem que essas pessoas peçam ajuda. Como essas pessoas vão pedir ajuda? Elas não estão na capacidade total, né, de bem-estar psicológico e mental. Então, isso não passa de um falso humanismo, né? Mais um. E o que você mencionou é muito importante, Lacombe. Cadê o tal do Pacto Federativo no Brasil? Ou tudo vem da União, do Executivo, ou tudo vem do Supremo Tribunal Federal? O que aconteceu, o que vai acontecer com os governadores, com os prefeitos? Que autonomia desse pacto federativo? Onde está essa autonomia? O Brasil é muito grande. O problema do sem-teto no Sul é diferente do Sudeste, do Nordeste, Centro-Oeste e assim por diante.
essa canetada de tem 120 dias para apresentar uma solução. Não é assim que funciona. É preciso que nós comecemos a discutir de novo para onde foi esse pacto federativo no Brasil, porque se depender deste governo, em 7 meses, né, o Congresso, né, já está de joelhos há 7 meses, votos só são liberados, né, mediante pressão, e eles vão acabar centralizando todo o poder exatamente no executivo, aparelhado com o judiciário. O Silvio tem uma memória inacreditável, talvez ele lembre quantas interferências do STF houve no governo Bolsonaro. Foi uma matéria, inclusive, da revista Oeste. E, Silvio, hoje eu moro aqui na região de Perdizes. Bom, eu moro em São Paulo desde 2019 e Silvio sabe como eu sou perdido ainda aqui, né? Eu não consigo me encontrar muito, mas hoje eu sei que eu saí de Perdizes, onde moro, e fui até a Vila Mariana para fazer uma palestra no Instituto Veraz. E hoje não tem aquele minhocão, né? Então eu tive que ir por baixo ali. O Silvio vai depois dizer o nome daquela Avenida Marechal, não me lembro direito. E é impressionante a quantidade de moradores de rua e barracas e sujeira e uma gente completamente aérea, né? Completamente fora de si. E agora, Silvio, o STF resolve que tem o poder de interferir nisso e, num passo de mágica, talvez impulsionar as soluções. É inacreditável o que a gente vê, e eu me lembro, eu citei aqui, então, algumas interferências do STF, a Ana lembrou mais algumas. Se a gente fosse fazer um programa inteiro só de interferência do STF no Executivo, no Legislativo, a gente ficaria até, talvez, o domingo que vem aqui, só citando todas as interferências que houve, Silvio. Precisaria de uma temporada inteira do 4x4, Lacombe. A Ana trouxe já aí um belo retrato das interferências, né? Estamos falando de centenas. Lacombe, eu acho que essa questão dessa decisão específica do Alexandre de Moraes, ela pode ser vista sob duas óticas, 2 pontos. O primeiro, o Rodrigo trouxe muito bem, que é o atropelo das competências constitucionais de cima para baixo. E não existe, ainda não existe, embora na prática nós estejamos vendo isso acontecer, ainda não existe um poder maior do que o outro na praça dos 3 poderes. Pelo menos assim não foi concebido, assim não está na nossa Constituição, que tem lá 3 poderes harmônicos e independentes entre si. Pelo menos está escrito lá, né? Sabemos que isso não vem acontecendo na prática. Então há sim um atropelo constitucional de cima para baixo perigoso. Nós vimos isso acontecer na pandemia e sabemos o resultado porque até hoje algumas cenas são gritantes na nossa memória de pessoas sendo retiradas de praça por decisão de um prefeito, como aconteceu aqui em Araraquara, no interior de São Paulo. Pessoas sendo retiradas de praias, lugares sendo lacrados, comércios sendo lacrados, isso tudo durante a pandemia. Porque a decisão veio de cima para baixo naquela época. Então, de novo, está acontecendo a mesma coisa. Não há um poder maior do que o outro. E quero crer, que não existe poder ilimitado. Mas eu sou um otimista nesse aspecto. A outra coisa é você olhar para a questão da situação do morador de rua. É preciso muito cuidado, porque a nossa tendência natural é se solidarizar sempre. Ninguém quer ver ninguém em situação de rua. É evidente que não. Ninguém está ali na rua, talvez porque queira. Provavelmente não. Muito provavelmente não. Aquela pessoa precisa de ajuda, tem questões de saúde pública, sim, elas existem, mas existe nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, nas grandes capitais, e quando a gente olha para São Paulo especificamente, uma questão que é a Cracolândia, ou as Cracolândias, porque elas se multiplicaram. Importante a gente dizer o seguinte, essa situação nunca vai se resolver, já foi citado aí Skid Row em Los Angeles e tal, essa questão nunca vai se resolver sem internação compulsória. É preciso que algum governante, em algum momento, tenha coragem de enfrentar esse problema e vai enfrentar esse problema, inclusive, nos tribunais. Mas quem está ali não tem a menor condição para decidir o seu futuro, não tem a menor condição
para resolver nenhum caminho, nem para sair dali. É preciso que o Estado resolva aquela situação. Intervenção mesmo. Isso é um ponto. Outro detalhe interessante. Como é que a Cracolândia aqui em São Paulo se multiplicou e como é que ela trouxe pessoas de fora da cidade de São Paulo? Um programa que aconteceu durante a gestão de Fernando Haddad, quando ele foi prefeito, chamava-se Braços Abertos. Qual é a mágica que a prefeitura petista propôs? Vejam vocês. Nós vamos dar um dinheiro para o usuário, para o dependente químico, varrer a rua. R$15, R$20, ele vai varrer a rua. O que ele fazia com esse dinheiro? Ele comprava crack. E a prefeitura disse, nós vamos subsidiar uma moradia naqueles hotéis cortiços que tem na região central de São Paulo. O que é que aconteceu ali? Virou depósito do PCC. Hoje o PCC domina a Cracolândia e o centro de São Paulo. Isso o governo do Tarcísio de Freitas, especialmente na figura do secretário de Segurança, Guilherme Derrite, já entendeu e as forças de inteligência da Polícia Militar estão atuando. Todo final de semana nós temos notícia de que 15 pessoas foram presas, 10 pessoas foram presas, mas demora um tempo, porque isso foi uma década até ser identificado que o PCC via ali um grande negócio. Então, eu acho que são dois pontos. O primeiro é a questão da saúde, de que aquelas pessoas precisam de intervenção, e o outro ponto é a questão do STF. Eu imagino que daqui a algum tempo a figura do prefeito vai ser extinta no Brasil se o STF continuar andando por cima, pisoteando a nossa Constituição. Afinal de contas, era para ser a casa, né, o tribunal guardião da carta, mas não é. É uma coleção de problemas e que bom, né, que o STF resolveu se meter nisso também. Daqui a 120 dias tudo estará solucionado. Meu Deus, é só fazendo piada. A gente vive numa situação que é tragicômica. Já falamos isso tantas vezes aqui. Às vezes dá vontade de rir, às vezes dá vontade de chorar e a gente fica dividido nesses sentimentos. É triste.